Quantas vezes você já se perguntou se realmente conhece a voz de Jesus? Quantas vezes, em meio às suas orações mais íntimas, você sentiu aquela inquietação no coração, como se algo grandioso e ao mesmo tempo aterrorizante estivesse por vir? A palavra de Deus nos adverte com clareza cristalina. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Este não é apenas um versículo para ser enganarias que os próprios escolhidos. É um alerta divino que ecoa através dos séculos até chegar aos nossos dias. Vivemos tempos onde a fome espiritual nunca foi tão intensa, onde milhões de corações clamam por respostas, por milagres, por uma manifestação sobrenatural que traga esperança em meio ao caos mundial. É exatamente neste cenário de vulnerabilidade espiritual que as profecias bíblicas ganham vida, revelando-nos que o maior engano da história da humanidade está se aproximando. Não estamos falando de teorias conspiratórias ou especulações humanas, mas sim do cumprimento literal das palavras proféticas que Jesus Cristo deixou registradas para nossa proteção e discernimento. O Salvador nos ensinou através de parábolas, milagres e ensinamentos profundos sobre como reconhecer os lobos em pele de cordeiro. Ele sabia que chegaria o tempo em que a imitação seria tão perfeita que até mesmo aqueles que dedicaram suas vidas inteiras ao estudo das Escrituras poderiam ser seduzidos. Por isso, através de sua infinita misericórdia, Jesus plantou em sua palavra todas as pistas necessárias para que os verdadeiros discípulos não fossem enganados quando chegasse a hora da grande provação. A oração fervorosa dos santos através dos séculos tem clamado por discernimento espiritual. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessa unção especial do Espírito Santo para distinguir entre o verdadeiro e os ensinamentos de Jesus. O divino sobre os últimos tempos não foram dados para nos causar medo, mas para nos preparar, para nos fortificar na fé e para nos manter vigilantes como sentinelas espirituais. Quando observamos o cenário mundial atual, vemos sinais inequívocos de que estamos vivendo os dias que Jesus profetizou. A tecnologia avançou de tal forma que milagres podem ser facilmente falsificados, vozes podem ser perfeitamente imitadas e manifestações sobrenaturais podem ser reproduzidas com uma precisão assustadora. Mas há algo que jamais poderá ser imitado perfeitamente: o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo e a conformidade absoluta com a palavra de Deus. A Bíblia nos revela que o grande enganador virá fazendo sinais e prodígios mentirosos, apresentando-se como a solução para todos os problemas da humanidade. Ele falará de amor, de paz, de unidade mundial, usando até mesmo versículos bíblicos para validar seus argumentos. Sua aparência será tão convincente, suas palavras tão eloquentes e seus milagres tão impressionantes que multidões o seguirão sem questionar. É por isso que Jesus enfatizou tanto a importância de conhecermos sua voz através da oração constante e do estudo diligente das Escrituras. Quando um pastor conhece verdadeiramente suas ovelhas, elas reconhecem sua voz mesmo no meio da tempestade. Da mesma forma, quando conhecemos intimamente a Jesus, através da comunhão diária, sua palavra e seus ensinamentos, desenvolvemos um discernimento sobrenatural. Quantas vezes você já se perguntou se realmente conhece a voz de Jesus? Quantas vezes, em meio às suas orações mais íntimas, você sentiu aquela inquietação no coração, como se algo grandioso e ao mesmo tempo aterrorizante estivesse por vir? A palavra de Deus nos adverte com clareza cristalina, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, este não é apenas um enganariam para ser lido e esquecido. É um alerta divino que ecoa através dos séculos até chegar aos nossos dias. Vivemos tempos onde a fome espiritual nunca foi tão intensa, onde milhões de corações clamam por respostas, por milagres,
por uma manifestação sobrenatural que traga esperança em meio ao caos mundial. É exatamente neste cenário de vulnerabilidade espiritual que as profecias bíblicas ganham vida, revelando-nos que o maior engano da história da humanidade está se aproximando. Não estamos falando de teorias conspiratórias ou especulações humanas, mas sim do cumprimento literal das palavras proféticas que Jesus Cristo deixou registradas para nossa proteção e discernimento. O Salvador nos ensinou, através de parábolas, milagres e ensinamentos profundos, sobre como reconhecer os lobos em pele de cordeiro. Ele sabia que chegaria o tempo em que a imitação seria tão perfeita que até mesmo aqueles que dedicaram suas vidas inteiras ao estudo das Escrituras poderiam ser seduzidos. Por isso, através de sua infinita misericórdia, Jesus plantou em sua palavra todas as pistas necessárias para que os verdadeiros discípulos não fossem enganados quando chegasse a hora da grande provação. A oração fervorosa dos santos através dos séculos tem clamado por discernimento espiritual. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessa unção especial do Espírito Santo para distinguir entre o verdadeiro e o falso. Os ensinamentos de Jesus sobre os últimos tempos não foram dados para nos causar medo, mas para nos preparar, para nos fortificar na fé e para nos manter vigilantes como sentinelas espirituais. Quando observamos o cenário mundial atual, vemos sinais inequívocos de que estamos vivendo os dias que Jesus profetizou. A tecnologia avançou de tal forma que milagres podem ser facilmente falsificados, vozes podem ser perfeitamente imitadas e manifestações sobrenaturais podem ser reproduzidas com uma precisão assustadora. Mas há algo que jamais poderá ser imitado perfeitamente: o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo e a conformidade absoluta com a palavra de Deus. A Bíblia nos revela que o grande enganador virá fazendo sinais e prodígios mentirosos, apresentando-se como a solução para todos os problemas da humanidade. Ele falará de amor, de paz, de unidade mundial, usando até mesmo versículos bíblicos para validar seus argumentos. Sua aparência será tão convincente, suas palavras tão eloquentes e seus milagres tão impressionantes que multidões o seguirão. É por isso que Jesus enfatizou tanto a importância de conhecermos sua voz através da oração constante e do estudo diligente das Escrituras. Quando um pastor conhece verdadeiramente suas ovelhas, elas reconhecem sua voz mesmo no meio da tempestade. Da mesma forma, quando conhecemos intimamente a Jesus, através da comunhão diária, sua palavra e seus ensinamentos, desenvolvemos um discernimento sobrenatural. Mas aqui chegamos a um ponto crucial de queridos irmãos e irmãs em Cristo. A oração não é apenas um ritual religioso ou uma tradição herdada de nossos pais na fé. Ela é nossa arma mais poderosa contra as trevas espirituais que se aproximam. É através da oração que o Espírito Santo nos revela verdades ocultas, que nossos olhos espirituais são abertos para discernir entre o que vem de Deus e o que vem do maligno. Por isso, neste momento eu preciso fazer um pedido especial para cada um de vocês que está assistindo. Se você sente em seu coração que precisa de oração, se há uma situação específica em sua vida que requer intervenção divina, ou se simplesmente deseja se unir conosco em oração por discernimento espiritual para estes últimos tempos, deixe seu pedido nos comentários abaixo. Coloque apenas "Eu preciso de oração". Promete que nós nos uniremos em intercessão em seu nome, ali Ele estará no meio deles. E é exatamente isso que faremos. Criaremos uma corrente de oração poderosa que atravessará as dimensões espirituais. Não subestime o poder da oração coletiva dos santos. Quando o povo de Deus se une em um só coração e uma só mente para buscar o rosto do Senhor, montanhas são removidas, nestes tempos finais, cadeias são quebradas, mais do que nunca, e revelações proféticas são unidade espiritual que só a oração sincera pode proporcionar.
Agora, se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo confirmando essas verdades em seu espírito, demonstre isso deixando seu like neste vídeo. Cada like é um testemunho de que há ainda um remanescente fiel que não dobrou os joelhos diante de Baal. Um povo E se você que ainda não fez parte desta família de fé, inscreva-se agora mesmo em nosso canal, porque temos uma missão sagrada de equipar os santos para os dias que estão por vir, de fortalecer a fé daqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Os sinais bíblicos que anunciam a chegada do grande enganador. Existe um padrão profético que atravessa toda a Escritura Sagrada, um fio condutor que conecta as visões de Daniel no cativeiro babilônico às revelações apocalípticas do apóstolo João na ilha de Patmos. Este padrão não é coincidência, mas sim o desenrolar meticuloso do plano divino para revelar aos seus escolhidos os momentos que antecederão a maior Quando Jesus proferiu as palavras já registradas em Mateus 24, ele não estava apenas alertando sobre eventos distantes, mas estabelecendo um código profético que seria decifrado apenas por aqueles que verdadeiramente o conhecem. O primeiro sinal que devemos observar é o que as Escrituras chamam de multiplicação da iniquidade. Não estamos falando apenas do aumento da criminalidade ou da imoralidade, mas de algo muito mais sutil e perigoso. A normalização do que é abominável aos olhos de Deus dentro das próprias igrejas. Quando pastores começam a questionar a autoridade das Escrituras, quando denominações inteiras abraçam doutrinas que contradizem frontalmente os ensinamentos de Cristo, quando a tolerância se torna mais importante que a verdade bíblica, então saibam que estamos presenciando a preparação do terreno para o grande engano. Daniel profetizou sobre um tempo em que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência. Vivemos hoje em uma era onde a informação viaja na velocidade da luz, onde teorias científicas são apresentadas como verdades absolutas, desafiando constantemente a fé dos crentes. Mas há algo ainda mais significativo acontecendo: a busca frenética por experiências espirituais. Milhões de pessoas correm de igreja em igreja, de conferência em conferência, de revelação em revelação. O profeta Paulo, num ambiente advertiu Timóteo sobre os tempos trabalhosos oferecendo os últimos dias, quando os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, características tendo aparência de piedade, descrevem apenas, mas negando a eficácia dela, mas penetraram profundamente nas fileiras do cristianismo moderno. Jesus especificamente alertou que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Mas também disse algo que muitos passam despercebido. Vede, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Existe uma sequência de chave, um cronograma celestial que está sendo cumprido com precisão matemática. Cada conflito mundial, cada crise econômica, cada pandemia global serve para criar o cenário perfeito onde a humanidade clamará por um salvador político e espiritual. Mas talvez o sinal mais evidente seja o que Jesus chamou de abominação da desolação. Daniel profetizou sobre este evento em 3 ocasiões diferentes de Jerusalém, cada uma revelando uma camada mais sistemática de tudo que é sagrado. Quando vemos símbolos cristãos sendo reinterpretados, quando rituais pagãos são introduzidos em cultos cristãos, quando a própria definição de família é redefinida, contrariando a ordem criacional de Deus, então compreendemos que a abominação já começou a se manifestar. O apóstolo João recebeu a revelação de que nos últimos dias haveria uma marca que seria necessária para comprar e vender. Por séculos, os estudiosos especularam sobre sua natureza física,
Mas apenas recentemente, a tecnologia tornou possível a implementação global de sistemas de identificação e controle que se alinham perfeitamente com esta profecia. A convergência entre profecia bíblica e realidade tecnológica não é coincidência, mas confirmação de que estamos vivendo os dias que foram preditos. Agora me diga nos comentários, qual destes sinais você tem observado com mais intensidade ao seu redor? Comente sinais confirmados, se você reconhece estes padrões se manifestando em nossos dias. O perfil completo do infiltrado segundo as Escrituras Sagradas. As descrições proféticas sobre este personagem sombrio são tão detalhadas e precisas que seria impossível confundi-lo com qualquer outro líder da história humana, exceto pelo fato de que sua aparição será acompanhada por um poder de sedução sobrenatural que cegará temporariamente até mesmo os mais sábios. O profeta Daniel, em suas visões apocalípticas, recebeu revelações específicas sobre a natureza deste homem que se levantará dos últimos dias. E cada detalhe foi cuidadosamente preservado nas Escrituras para que pudéssemos reconhecê-lo quando chegasse sua hora. A primeira característica marcante é sua extraordinária capacidade oratória e diplomática. Daniel profetiza que, por sua sutileza, fará prosperar o engano na sua mão, revelando que este não será um tirano brutal nos moldes tradicionais, mas um estrategista brilhante que conquistará corações através da persuasão e do carisma. Sua eloquência será tão refinada que conseguirá articular soluções para os problemas mais complexos da humanidade, apresentando-se como a síntese perfeita entre sabedoria política, falará múltiplas línguas fluentemente e sensibilidade conceitos econômicos avançados e demonstrará um conhecimento impressionante sobre todas as religiões mundiais. Fisicamente, as Escrituras sugerem que será um homem de aparência agradável e imponente, alguém cuja presença naturalmente comanda respeito e admiração. O livro de Daniel indica que não fará caso do Deus sua de capacidade seus pais, de transitar sugerindo uma origem judaica, tradições, mas que abraçará um sincretismo religioso será universal. uma de suas características mais sedutoras, apresentando-se como o líder global que finalmente unificará a humanidade sob uma única bandeira de paz e prosperidade. O aspecto mais aterrorizante de seu perfil é o poder sobrenatural que operará através dele. Paulo adverte que sua vinda será, não estamos falando de truques de mágica de Satanás, ou ilusões com todo o poder, mas de manifestações e prodígios genuinamente sobrenaturais que desafiarão todas as leis naturais conhecidas. Ele curará doenças incuráveis diante de câmeras de televisão, ressuscitará mortos em praças públicas, multiplicará alimentos para multidões famintas e demonstrará conhecimento sobre eventos futuros com precisão absoluta. Ele citará a versão mais diabólica, com perfeição, será a distorção sutil das Escrituras de maneira sagradas, que pareça revelar verdades ocultas que os cristãos tradicionais nunca compreenderam. Dirá que Jesus foi realmente um grande mestre espiritual, mas que sua mensagem foi corrompida ao longo dos séculos pela igreja institucional. Afirmará que veio para restaurar o verdadeiro cristianismo, libertando Daniel de revela dogmas que ele obsoletos se e engrandecerá rituais sobre vazios, todo Deus, oferecendo e contra uma o Deus espiritualidade dos deuses mais elevada falará coisas e espantosas. esclarecida. Inicialmente, apresentar-se-á como um servo humilde da humanidade, mas gradualmente sua linguagem se tornará mais audaciosa, reivindicando a autoridade espiritual crescente. Começará sugerindo que possui uma conexão especial com o divino, progredirá afirmando ser um enviado especial de Deus e culminará declarando-se como a própria manifestação divina na Terra, exigindo a adoração de todos os povos. Sua ascensão ao poder seguirá um padrão meticulosamente planejado. Primeiro surgirá como uma figura marginal, talvez um intelectual ou líder religioso alternativo. Depois ganhará proeminência através de suas soluções para crises específicas,
demonstrando uma sabedoria que transcende o conhecimento humano comum. Finalmente, será aclamado pelas multidões como o salvador da humanidade, assumindo posições de autoridade política e espiritual simultaneamente, estabelecendo um governo mundial que prometerá erradicar definitivamente a pobreza, as guerras e o sofrimento. Deixe nos comentários "Ele vem chegando" se você consegue visualizar claramente este perfil se formando em nossa geração atual. As 3 fases do plano de sedução mundial. O plano diabólico para enganar as nações não acontecerá de forma abrupta ou caótica, mas seguirá uma sequência estratégica tão bem elaborada que cada fase parecerá uma evolução natural dos acontecimentos mundiais. As Escrituras revelam que existe uma inteligência sobrenatural orquestrando estes eventos. Uma mente maligna que estudou a humanidade por milênios e conhece exatamente como manipular nossos desejos mais profundos, nossos medos mais primitivos e nossa sede desesperada por segurança e propósito. A primeira fase será marcada pela emergência do grande pacificador mundial. Este período começará quando a humanidade estiver no auge do desespero, quando as crises econômicas, políticas e sociais tiverem alcançado um ponto onde os sistemas tradicionais de governo demonstrarem sua completa falência. É exatamente neste momento de caos generalizado que ele aparecerá, não como um conquistador militar, mas como um solucionador de problemas extraordinário, alguém Suas primeiras intervenções serão na área diplomática diplomática humano, mediando conflitos que especialistas consideravam impossíveis de resolver. Ele conseguirá estabelecer acordos de paz entre nações que se odiavam há gerações, criará soluções econômicas que trarão prosperidade instantânea para regiões devastadas pela pobreza e implementará tecnologias revolucionárias que parecerão quase mágicas para a população comum. Durante esta fase inicial, sua linguagem será cuidadosamente calculada para agradar todos os grupos religiosos simultaneamente. Ele falará sobre amor universal, unidade espiritual e respeito às tradições ancestrais de cada povo. Citará textos sagrados de diferentes religiões, sempre encontrando pontos de convergência que nunca foram percebidos antes. Os cristãos o verão como um instrumento de Deus, o reconhecerão como um líder enviado por Alá para estabelecer justiça na terra. Os judeus o considerarão como o Messias prometido que restaurará a glória de Israel. Os hindus e budistas o verão como um avatar divino que elevará a consciência da humanidade a um novo patamar espiritual. A segunda fase será caracterizada pela revelação gradual de sua verdadeira identidade depois de estabelecer credibilidade absoluta através de seus feitos extraordinários. Ele começará a reivindicar autoridade religiosa crescente. Seus milagres se tornarão mais espetaculares e frequentes, sempre realizados diante de multidões e câmeras de televisão para garantir máxima divulgação global. Ele curará paralíticos que nunca caminharam, devolverá visão a cegos de nascença, ressuscitará pessoas que estavam clinicamente mortas há dias e demonstrará controle sobre elementos naturais como tempestades, terremotos e secas. Cada manifestação sobrenatural será acompanhada por ensinamentos que gradualmente minarão a autoridade exclusiva de Jesus Cristo como único Salvador da humanidade. Nesta segunda fase, ele introduzirá uma nova teologia que aparentemente honrará todas as religiões, enquanto sutilmente as subordina à sua autoridade suprema. Dirá que Jesus foi realmente divino, mas que sua missão foi apenas preparatória para a revelação final que agora estava trazendo ao mundo.
Afirmará que Maomé foi um verdadeiro profeta, mas que sua mensagem estava incompleta até que ele viesse para Declarará que Buda atingiu iluminação genuína, mas que agora todos poderiam alcançar o mesmo estado através de seus ensinamentos superiores. Esta síntese religiosa será apresentada como a evolução natural da espiritualidade humana, o próximo passo na jornada da consciência coletiva. A terceira fase será marcada pela reivindicação aberta de divindade e pela perseguição sistemática quando sua base de daqueles que se solidamente estabelecida e sua autoridade inquestionável for aceita pela maioria da humanidade. Ele finalmente revelará sua verdadeira natureza. Declarará que sempre foi divino, mas que ocultou esta verdade até que a humanidade estivesse preparada para recebê-la. Exigirá adoração exclusiva, estabelecendo rituais e cerimônias que combinarão elementos de todas as nesta fase mundiais em que uma os verdadeiros liturgia seguidores de unificada Cristo enfrentarão a pessoa. perseguição mais intensa da história da Igreja. Aqueles que se recusarem a negar Jesus como único Senhor e Salvador serão considerados fanáticos perigosos, ameaças à paz mundial que ele estabeleceu com tanto esforço. A pressão social, econômica e física será esmagadora, testando a fé de cada crente até seus limites. Qual dessas fases você acredita que já está se manifestando sutilmente em nosso mundo atual? Comente fase 1 ativa, se você reconhece os primeiros sinais desta estratégia já em movimento. Porque milhões de cristãos sinceros serão enganados. A verdade mais assustadora sobre o grande engano dos últimos tempos não é que ele seduzirá ateus, agnósticos ou pessoas sem conhecimento religioso, mas que milhões de cristãos genuinamente convertidos, pessoas que amam sinceramente a Jesus e dedicaram suas vidas ao serviço do reino, cairão na mais sofisticada armadilha espiritual. Esta realidade já arquitetada contra não é especulação teológica, mas uma advertência explícita do próprio Jesus, quando disse que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. A pergunta que devemos fazer não é se isso acontecerá, mas por que acontecerá. E a resposta revela falhas profundas na formação espiritual do cristianismo contemporâneo. A primeira e mais devastadora razão pela qual tantos crentes vivemos em uma serão geração de enganados cristãos é a que superficialidade mais alarmante do sobre as conhecimento vidas bíblico pessoais de de seus moderna. pregadores favoritos do que sobre as profecias fundamentais das Escrituras Sagradas. Eles conseguem citar versículos de prosperidade e bênção de memória, mas desconhecem completamente as advertências proféticas sobre os últimos tempos. Esta ignorância bíblica não é apenas um problema acadêmico, mas uma vulnerabilidade espiritual fatal que deixará milhões desprotegidos quando chegarem os dias da grande tribulação. A cultura contemporânea do cristianismo espetáculo criou uma geração de crentes viciados em experiências emocionais intensas que confundem manifestações sobrenaturais com autenticidade espiritual. Muitos cristãos hoje avaliam a legitimidade de um ministério pela quantidade de milagres, pela intensidade das manifestações e pela emotividade dos cultos, em vez de testar tudo através da palavra de Deus. Esta mentalidade experiencial os tornará presas fáceis para alguém que operará sinais e prodígios genuinamente sobrenaturais, mas originários de uma fonte diabólica. Quando virem cegos recuperando a visão, paralíticos caminhando e até mesmo mortos ressuscitando através do ministério do anticristo, muitos assumirão automaticamente que tais manifestações só poderiam vir de Deus. O ecumenismo religioso e o relativismo doutrinário que infiltraram profundamente no cristianismo moderno
prepararam o terreno perfeito para a aceitação de uma síntese religiosa global. Décadas de ensinos sobre tolerância, unidade interreligiosa e a minimização das diferenças doutrinárias criaram uma mentalidade onde questionar a legitimidade de outras tradições espirituais é considerado fanatismo e falta de amor. Quando o anticristo apresentar uma teologia que aparentemente honra Jesus Cristo, enquanto incorpora elementos de outras religiões, muitos cristãos o verão como um avanço espiritual evolutivo, uma revelação mais madura que transcende as limitações sectárias do passado. A busca obsessiva por relevância cultural transformou muitas igrejas em organizações que se adaptam constantemente aos valores e expectativas da sociedade secular. Esta mentalidade, em vez de confrontá-la com a verdade transformadora cristãos que priorizam a aceitação social sobre a fidelidade bíblica. Pastores que modificam suas mensagens para não ofender sensibilidades contemporâneas e denominações inteiras que reinterpretam doutrinas fundamentais para se alinharem com tendências culturais. Quando surgir um líder que oferece uma versão do cristianismo que é simultaneamente espiritualmente poderosa e culturalmente aceitável, milhões abraçarão esta alternativa sem questionar sua origem. A prosperidade material e o conforto espiritual, experimentados por muitos cristãos no mundo ocidental, criaram uma complacência perigosa em relação à necessidade de vigilância espiritual. Muitos crentes vivem como se a guerra espiritual fosse uma metáfora poética, não uma realidade literal que requer preparação, discernimento e resistência ativa. Esta mentalidade pacífica os deixará completamente despreparados para enfrentar a intensidade da sedução espiritual que acompanhará a manifestação do anticristo. A ausência de uma vida de oração genuína e consistente deixou multidões de cristãos. Jesus advertiu que suas ovelhas conheceriam do Espírito Santo, mas isso requer comunhão íntima e constante com Ele através da oração fervorosa e do estudo meditativo das Escrituras. Cristãos que oram apenas em situações de crise ou que tratam a oração como um ritual mecânico nunca desenvolveram a sensibilidade espiritual necessária para discernir entre a voz genuína de Deus e individuações sobrenaturais convincentes. O cristianismo contemporâneo enfraqueceu drasticamente a proteção que vem da submissão à autoridade espiritual legítima e da prestação de contas mútua dentro do corpo de Cristo. Muitos crentes hoje funcionam como agentes livres espirituais, tomando decisões importantes baseadas apenas em suas impressões pessoais, sem buscar o conselho de líderes. Esta independência espiritual, a confirmação, tornará vulneráveis a enganos que poderiam ser facilmente detectados através do discernimento coletivo de uma comunidade cristã sólida. Qual dessas características você reconhece como mais presente na igreja atual? Deixe nos comentários vigilância necessária. Se você sente que precisamos de um despertar espiritual urgente em nossa geração. Como se proteger espiritualmente do grande engano? A proteção espiritual contra o maior engano da história humana não acontece por acaso, nem surge em momentos de crise, mas deve ser construída diariamente através de disciplinas espirituais que fortalecem nossa conexão íntima com Jesus Cristo e aguçam nossa capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso. As estratégias de proteção reveladas nas Escrituras Sagradas não são sugestões opcionais para cristãos mais dedicados, mas mandamentos divinos essenciais para a sobrevivência espiritual de todos os que desejam permanecer fiéis até o fim dos tempos. O primeiro e mais fundamental pilar de proteção é o desenvolvimento de uma vida de oração que transcende os limites de petições casuais e Jesus se transforma em comunhão constante e orai com o Espírito para que não entreis em tentação, estabelecendo a oração como nossa principal arma defensiva contra as trevas espirituais.
Mas não estamos falando de orações mecânicas ou repetitivas, e sim de uma comunicação viva e dinâmica com Deus, que nos mantém constantemente sintonizados com sua voz e sua vontade. Esta intimidade com o Pai Celestial deve ser cultivada através de períodos prolongados de adoração, intercessão fervorosa pelos irmãos na fé e busca desesperada pela presença manifesta de Deus em nossas vidas. O jejum bíblico emerge como a segunda disciplina indispensável para o fortalecimento espiritual nos últimos tempos. Quando Jesus afirmou que certa classe de demônios só sai com oração e jejum, ele estabeleceu um princípio espiritual que se torna ainda mais crucial quando enfrentamos poderes sobrenaturais de magnitude sem precedentes. O jejum não é apenas abstenção de alimentos, mas a quebra intencional de nossa dependência das coisas terrenas para nos tornarmos mais sensíveis às realidades espirituais. Durante períodos de jejum, nossa capacidade de discernir entre o divino e o diabólico se intensifica dramaticamente, permitindo-nos detectar sutilezas espirituais que passariam despercebidas em nossa condição normal. O terceiro pilar fundamental é o estudo sistemático e apaixonado das Escrituras Sagradas, não como exercício intelectual, mas como busca desesperada pela mente de Cristo. Paulo instruiu Timóteo a se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Este manuseio correto da palavra requer dedicação diária ao estudo bíblico, memorização de versículos-chave e meditação profunda nos princípios eternos revelados por Deus. Cristãos que conhecem intimamente as Escrituras desenvolverão um sistema de alerta interno que detectará automaticamente qualquer ensino que contradiga a verdade bíblica, não importa quão eloquentemente seja apresentado ou quantos milagres o acompanhem. Existe uma lista específica de versículos que devem ser memorizados e declarados diariamente como escudo espiritual contra o engano. Mateus 24:24 deve estar gravado em nossa mente como advertência constante sobre falsos cristos e falsos profetas. 2 Tessalonicenses 2:9-11 nos lembra que a vinda do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 1 João 4:1-3 estabelece o teste fundamental para discernir espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, parte de nossa, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne para serem não ativados é de no momento em que formos confrontados com manifestações sobrenaturais suspeitas. O discernimento prático entre o verdadeiro e o falso Cristo pode ser desenvolvido através de critérios bíblicos específicos e infalíveis. Primeiro, qualquer pessoa que reivindicar ser Cristo, mas não trouxer as marcas físicas da crucificação, deve ser imediatamente sai do Oriente e vai até ao Ocidente, indicando que será um evento cósmico visível simultaneamente em todo o mundo, não uma manifestação localizada. Terceiro, o verdadeiro Cristo nunca violará os princípios morais e doutrinários estabelecidos nas Escrituras, enquanto o anticristo introduzirá sutilmente ensinamentos que contradizem com irmãos fundamentados biblicamente não pode ser subestimada como fator de proteção espiritual. Hebreus 10:25 adverte sobre não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns, especialmente vendo que se vai aproximando aquele dia. Durante os últimos tempos, cristãos isolados serão muito mais vulneráveis ao engano do que aqueles que permanecem conectados com a prestação de fé sólida. O discernimento coletivo e o encorajamento fraternal criam uma rede de proteção espiritual que fortalece cada membro individual contra as investidas do inimigo. A vigilância espiritual deve se tornar um estado permanente de alerta, não uma atividade ocasional.
Jesus repetidamente enfatizou a necessidade de vigiar, comparando os últimos tempos aos dias de Noé, quando as pessoas estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Esta vigilância requer que mantenhamos nossa perspectiva eternal, mesmo em meio às atividades rotineiras da vida, sempre lembrando que estamos vivendo nos últimos dias e que nossa fidelidade está sendo testada. Se você chegou até aqui, a cada queremos saber como este vídeo tocou o seu coração e impactou sua vida espiritual. Esta não foi apenas uma mensagem informativa sobre eventos futuros, mas um chamado urgente para que cada um de nós examine profundamente nossa condição espiritual e nosso nível de preparação para os dias que estão por vir. A palavra de Deus nunca retorna vazia, e sabemos que o Espírito Santo usou estas verdades bíblicas para falar diretamente ao seu coração. E compartilhe como essa mensagem falou especificamente com você. Queremos saber se você se identificou com algum dos sinais proféticos apresentados, se reconheceu características do anticristo já se manifestando em nossa geração, ou se sentiu o Espírito Santo alertando seu coração sobre a necessidade de maior vigilância espiritual. Seu testemunho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal imediatamente, porque temos uma missão para despertar o sono de equipar os santos para os tempos finais. E você não pode perder nenhum dos conteúdos proféticos que Deus tem nos direcionado a compartilhar. Cada vídeo que produzimos é resultado de horas de oração, jejum e estudo bíblico intensivo, sempre buscando trazer revelações que edificarão sua fé e fortalecerão seu discernimento espiritual. Você se torna parte de uma comunidade de intercessores que está orando e se preparando juntos para a volta de Jesus Cristo. Deixe seu like neste vídeo como uma declaração profética de que você está alinhado com estas verdades bíblicas e deseja apoiar esta missão de alertar o povo de Deus sobre os sinais dos tempos. Cada like representa uma vida que foi tocada pela palavra. Sua participação não é apenas apoio ao canal, urgência, mas um ato de guerra espiritual que estamos vivendo contra as trevas que tentam manter o povo de Deus na ignorância sobre os últimos tempos. E agora, não deixe esta mensagem parar aqui em sua vida. Clique no próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela, porque preparamos uma sequência de revelações ainda mais impactantes sobre como os eventos proféticos estão se acelerando. O conhecimento que você adquiriu hoje é apenas o início de uma jornada de preparação espiritual que pode determinar sua fidelidade quando chegarem os dias mais difíceis da história da humanidade. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida poderosamente, que o Espírito Santo continue revelando verdades profundas ao seu coração e que Jesus Cristo encontre você vigilante e preparado quando Ele voltar em glória, filhos das trevas, para que aquele dia nos surpreenda como ladrão. Somos filhos da luz, preparados e vigilantes. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.